começar com o relator da proposta, o deputado Capitão Alberto Neto, ele que comandou, organizou todas essas conversas com os deputados para chegar nesse texto, que foi um texto mais acordado e mais tranquilo de ser votado hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O deputado está no centro do plenário e vai falar com a gente diretamente ao vivo. Deputado, boa noite, obrigada pela sua presença aqui ao vivo. Queria primeiro falar com o senhor a respeito desse ponto que a gente estava falando, que é o ponto mais polêmico, né? O senhor colocou no texto a possibilidade de suspender o pagamento por até 4 meses, né, até 120 dias, mas isso fica a critério do banco, é isso? Eu estava na fala passada informando que várias assembleias estaduais aprovaram a suspensão dos consignados de maneira taxativa, de maneira obrigatória. E o STF julgou inconstitucional, porque realmente é. O Estado ele não pode interferir diretamente na economia, no livre mercado. Isso vai de encontro à nossa Constituição. E nós precisamos encontrar um meio termo para atender todos os aposentados do nosso país. E agora não atendemos só os aposentados, mas todos os servidores militares estão sendo atendidos nesse texto. Já tem isso foi fruto de grandes negociações com os deputados e a FEBRABAN, a BBC, as associações dos bancos, deixando a sua posição favorável. Então, os grandes bancos que contemplam 90% dos consignados vão aderir à suspensão. Eu só não poderia deixar obrigatória, primeiro porque é inconstitucional. E nós temos empresas menores, bancárias, como instituições de previdências complementares, que fazem empréstimos consignados, que eles precisam desse fluxo de caixa. Se eu deixar de maneira obrigatória, eu estou quebrando a empresa e estou prejudicando centenas, milhares de funcionários. Então nós temos que ser responsáveis. Muitas vezes fazer algo que parece ser positivo, ele pode virar algo negativo. No momento que eu fosse de encontro à Constituição, causando uma insegurança jurídica no mercado, os bancos, eles nunca perdem. Eles vão colocar esses juros em outro lugar. Eles vai ficar menos atrativo o empréstimo consignado e logo os juros iam aumentar. Os juros aumentando, não faz mais nem sentido ter consignados. Então essa medida, esse meio termo que foi encontrado da suspensão, ele contempla todos os aposentados que desejam essa suspensão ou que os novos empréstimos que desejam a carência estão sendo contemplados sim nesse texto. Então nós contemplamos os deputados que solicitaram, a população. Eu também sou favorável, porque é o momento mais difícil que nós estamos passando na nossa história. E era o momento de a gente dar uma contrapartida, principalmente para os aposentados que trabalharam a vida toda pelo nosso país e nós precisamos dar uma resposta para ele. Então, consegui negociar e encontramos um texto que vai atender a todos. Capitão, o deputado Alberto Neto, muita gente que pode estar nos assistindo agora pode ter também essa mesma pergunta. A possibilidade de trabalhadores que pegam consignado, mas que não são aposentados, também serem beneficiados por essa proposta? Perfeita a pergunta. Nós estamos incluindo. A medida provisória original, ela só beneficiava os aposentados e pensionistas do INSS. No relatório, nós ampliamos todos os servidores, tanto municipal, como estadual, como federal, também vão ter acesso aos consignados, esse aumento de 5%. Então essa medida não vai contemplar somente os aposentados, mas todos os servidores. Então foi um relatório importante que vai injetar também na economia bastante recursos. Só no período de 4 meses, onde a medida provisória estava em vigor, foram em torno de 23 bilhões que acrescentaram no mercado. Isso ajuda a manutenção do emprego, ajuda a que o comércio dos bairros fiquem aquecidos. Isso é bom para o país. Juros baixos significa manutenção de emprego e país prosperando. Então, Pois não. E deputado Capitão Alberto Neto, no caso do trabalhador que não é servidor, aquele que é da CLT, um trabalhador de uma empresa que não tem relação com o serviço público. Perfeito. No artigo 1º, ele já é a primeira lei que ele está sendo contemplado. Então, os trabalhadores da CLT também vão ter direito ao aumento dessa margem de 5%, tendo acesso aos juros mais baixos do nosso mercado. Só para a gente ter ideia da importância
dessa margem de consignável, é que os juros é em torno de 1,5%. E isso você pode conseguir até juros mais baixos na renegociação de dívida ou no momento que você sai de um banco para o outro devido à concorrência. Eu até citei no meu primeiro discurso que tem empresas financeiras que anunciam dessa seguinte forma: se você está negativado é você estar com a margem negativa, você está sem margem. Se você está no SPC, se você está no Serasa, venha pegar empréstimo com a gente e ele oferece um juros de 20%. Olha o absurdo, olha a importância de aumentar em 5% essa margem do consignado. Ele não é um endividamento, muito pelo contrário, o aposentado, o servidor vai ter liberdade de reduzir a sua dívida. Ele pode pegar esse crédito e sair de um juros alto para ir para um juros baixo, reduzindo o valor da sua dívida. Deputado, só para a gente finalizar, há também uma mudança relacionada à perícia médica do INSS, que a gente sabe que é um problema, que tem uma fila gigantesca, né, de processos pendentes no INSS de avaliação. Inclusive, ano passado a fila era de aproximadamente 1.700.000 processos aguardando o parecer do INSS, e houve, no seu parecer, uma inclusão para que essa perícia ela possa ser uma perícia remota durante o período da pandemia. Como é que isso vai funcionar na prática? Sim, nós conseguimos incluir esse artigo, um artigo muito importante para zerar as filas. Imagina, você sofre um acidente e precisa ter acesso ao antigo auxílio-doença. Só que com a pandemia as agências estão fechadas, você não consegue ter acesso aos peritos, os processos estão reprimidos e nós precisamos de uma maneira moderna. E fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Medicina para que pudesse autorizar os peritos a atender de maneira remota. Então, para doenças que não seja superior a 90 dias, você pode fazer de maneira remota com um atestado médico. Aí o perito, se tiver dúvida, ele pode solicitar novos exames e nós vamos acabar com as filas do INSS em relação ao auxílio-doença. E aí ele pode receber esse valor de maneira integral. Algumas emendas estavam querendo adiantar um salário, não vai ser preciso. O atendimento vai ser rápido e ele vai receber o valor que é devido de maneira integral. Então é o governo sendo eficiente, é uma medida tecnológica que nós precisamos usar. Agora sim, só para finalizar, existe acordo com o Senado para ser votado esse texto lá até quinta-feira, tendo em vista que a medida provisória perde a validade na quinta-feira? Eu conversei com alguns senadores, há uma boa vontade do Senado em votar essa medida provisória. Acabei de falar com o presidente Arthur Lira para me ajudar, né, com essa negociação, para conversar com o presidente do Senado, para que paute amanhã o texto da minha relatoria, para que nós não podemos perder essa grande oportunidade de tirar o aposentado do crédito negativo, de deixar ele usar um crédito com juros mais baixos do mercado, de incluir os servidores, de ter o INSS atendendo de maneira remota para que possa atender o nosso país. Então não faz sentido o Senado deixar uma medida tão importante para a nação caducar. Então acredito que ele vai votar sim. Muito obrigado ao deputado Capitão Alberto Neto, relator dessa medida provisória que amplia a margem do crédito consignado. Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista e até a próxima. Até a próxima. Então hoje é um dia para o aposentado do Brasil comemorar. Muito obrigado.